Portuguesa. Leitura. Livro C, lição 6, aula 3. Olá, pessoal! Estamos de volta! Na aula passada, viajamos um pouquinho até uma cidade do Rio Grande do Sul. E na aula de hoje, o que será que nos espera? Vamos conferir? Correção do dever de casa. Bom, pessoal, vamos lembrar o texto que lemos na aula passada. Ele falava sobre o que mesmo? Sobre a viagem até Aparados da Serra. Isso, Alfa. O texto era um roteiro turístico até Aparados da Serra. Já dei a dica para vocês. Mas onde fica essa região mesmo? No Rio Grande do Sul. E quem nasce no Rio Grande do Sul é o quê? É gaúcho, tchê! Eita, Alfa, já está até falando igual aos gaúchos. Mas é isso mesmo. Quem nasce no Rio Grande do Sul é gaúcho ou gaúcha. E quais outras informações a gente encontra no texto? O que eles vão fazer cada dia. Exato, Beto. Por se tratar de um roteiro, temos lá a descrição das atividades de cada dia de viagem. Me digam uma atividade que eles vão fazer na viagem. Andar a cavalo, cavalgar. Gostei dessa palavra, cavalgar. Andar de bicicleta, mountain bike. Isso mesmo. Essas são algumas das atividades que estão lá no roteiro do texto. E o que essas atividades têm em comum? Ah, exato! São todas relacionadas com a natureza. Com atividades que exigem esforço físico, contato direto com a natureza. Hoje nós vamos ler um roteiro para outro lugar do Brasil. Esse não fica no sul do país, mas foi só para atiçar a curiosidade de vocês. Antes de falarmos do outro texto, vamos corrigir o dever de casa. No exercício 3, o autor nos mostra um pedacinho do texto, do primeiro texto. Qual era o título do texto? Aparados da Serra, exato. Alfa, você pode ler o trecho para nós? Os extensos campos de cima da serra terminam de repente, formando penhascos e abismos de até 1.200 metros de altitude, como se tivessem sido aparados a fio de faca. Muito boa leitura, Alfa. Com o passar do tempo, os textos vão ficando maiores e as palavras um pouquinho mais difíceis. Isso porque vocês já estão no 4º ano e já conhecem bastante vocabulário. Na primeira pergunta, o autor quer saber o que significa aparados a fio de faca. Beto, o que você respondeu nessa? Cortado certinho. Sim, quando dizemos que algo foi aparado a fio de faca, significa que foi cortado bem certinho, com muita atenção, para que ficasse perfeito, retinho. Alfa, por que o parque se chama Aparados da Serra? Porque parece que foram cortados com faca. Foram aparados. Isso mesmo. Uma das atrações do Parque Nacional de Aparados da Serra é o Cânion do Itaimbezinho. Vamos ler o que está no exercício. Mas afinal, o que é um cânion? É um vale profundo com paredes em forma de penhascos. Esta resposta está perfeita. Um cânion é um vale profundo, um buraco grande, uma montanha que desce reto. As paredes da montanha têm a forma de penhascos. Penhascos são pedras, rochas, bem à vista. Vejam quantas coisas estamos aprendendo. Cânion, vale, penhasco, parede de montanha, pedra, rocha. Imagine quantas palavras um guia turístico precisa conhecer para descrever com detalhes as paisagens de cada lugar. Aqui temos outra pergunta. Qual a relação entre o cânion e o nome do parque? O nome do parque é Aparados da Serra. Essa região é um cânion, um vale profundo, retinho, parece que foi aparado. Você escreveu assim no seu caderno? Explicou bem direitinho?
Leitura. Vamos ver para onde vamos viajar hoje. Abram o livro na página 68. Isso aqui, página 68. E vamos observar o texto antes de ler as palavras dele. Vamos lá? Então, o que vocês veem nessa página? Letras vermelhas, uma figura e um punhado de palavras. Não tem um texto escrito. Muito bem, Beto. Primeiro vamos prestar atenção nessa imagem que o Beto mencionou. O que vocês veem nela? Um castelo. Um castelo, Alfa? Bom, pelo tamanho parece mesmo. Mas esse lugar é urbano ou natural? Urbano. E como você sabe disso, Beto? O que na imagem leva você a pensar isso? Ah, tem muitas casas. Perfeito, Beto. Um lugar urbano tem mesmo muitas casas, prédios, muitas construções. E essa imagem é parecida ou diferente daquela do texto anterior? É diferente. Aquela tem mato. Sim, Alfa. A imagem do texto anterior tinha muito verde, muita vegetação. Diferente dessa, que, como vocês falaram, tem mais prédios, casas, né? E além da imagem, o Beto reparou em mais coisas nesse texto, que foi mesmo? Tá escrito Ouro Preto em letras vermelhas. Ah, isso mesmo, Beto. Alguém sabe o que é Ouro Preto? Ouro Preto é uma cidade mineira. O que significa mineira? Que é de Minas. E o que é Minas, Alfa? Minas Gerais, uai. Ah, esse Alfa está muito brincalhão hoje, mas ele está certíssimo. Mineiro ou mineira é a pessoa que nasce no estado de Minas Gerais. Vamos ver se vocês são tão bons em geografia quanto são em português. Esse estado, Minas Gerais, fica em qual região do nosso país? Sudeste. Muito bem, Beto. O estado de Minas Gerais fica na região sudeste do Brasil. E qual é a capital de Minas Gerais? A capital de Minas Gerais é Belo Horizonte. Esse nome aqui tá no texto. Sim, Alfa, é verdade. No texto temos Belo Horizonte em destaque, lá em cima. Viram? E o que mais temos em destaque no texto? Excursões diárias. O que é uma excursão? Um passeio com muitas pessoas. Isso, Alfa. Uma excursão é um passeio, geralmente com muitas pessoas mesmo. Você já fez uma excursão, Alfa? Não, meu irmão que faz. Ah, é mesmo? E para onde ele foi? Pro clube. Uau, que legal! E ele foi com quem? Com os amigos da escola. Ah, sim. A escola dele fez uma excursão para passarem um dia num clube. Ah, entendi agora. Puxa, deve ter sido bem bacana. Essa é a ideia de uma excursão mesmo. Ela pode durar um dia ou vários dias. Essa do texto dura quanto tempo? Um dia só. Onde está escrito isso no texto, Beto? Ali, excursões diárias. Isso. Se é diária, é porque dura apenas um dia. E o que mais está em destaque neste texto? O preço, R$ 65. Ah, é mesmo. Reparem só que o valor da excursão está em destaque. Algo mais em letras diferentes? Reservas 2870505. Ah, o que significam esses números? Deve ser o telefone. Sim, é o número de telefone mesmo. Mas é o telefone de onde? Deve ser da empresa que faz a excursão. Isso, Beto. E qual é o nome da empresa? Ouro Preto Turismo. Sim. Então, se eu quiser fazer uma excursão com essa empresa, como eu posso falar com ela? Isso mesmo, é só ligar. E por que essas informações estão em destaque? Nome da cidade, valor, telefone, nome da empresa. Sim, são as informações mais importantes do texto. Agora vamos examinar o texto todo para identificar os detalhes. Acompanhem comigo. De onde a excursão parte? De Belo Horizonte.
E a que horas ela sai? Às 9 horas da manhã. E é uma excursão para onde? Para Ouro Preto. E quanto tempo leva a viagem? 1h30, isso mesmo. Como vocês sabem disso? Ele sai 9 horas e chega lá 10h30. É exatamente isso, Beto. Ou seja, a viagem dura 1h30. E quais são as atrações em Ouro Preto? O que eles visitarão? Sim, tudo aquilo que está nessa parte, roteiro. Leiam comigo. Igreja de São Francisco de Assis, Igreja do Pilar, Teatro, Igreja Nossa Senhora do Carmo, Museu da Inconfidência, Museu de Mineralogia. Muito bem, pessoal. E o que está incluído nessa excursão? Só os passeios mesmo? Transporte, guia e almoço. E o que significa transporte incluído? Eles terão algum tipo de transporte para levar as pessoas e trazer de volta. Tudo dentro do horário marcado. Por falar em horário, a que horas eles voltam da excursão? 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 horas. O que você estava contando nos dedos, Alfa? Que horas eles voltam? Mas como você sabe que eles voltam às 6 horas da tarde? Ué, o texto fala que a duração é 9 horas. Muito bem observado. Vejam ali no texto que o Beto disse. Duração, 9 horas. Se a excursão sai às 9 horas da manhã e tem duração de 9 horas, eles voltarão às 6 horas da tarde. E lá no final da página temos a seguinte informação. Ouro Preto Turismo. www.ouropretoturismo.com.br. O que significa isso? É o site da empresa, não é mesmo? Esse é o site da empresa. Quem tem acesso à internet pode entrar e acessar o site dessa empresa de turismo. Vocês viram quanta informação em apenas uma página? Vamos identificar cada informação? Roteiro. Belo Horizonte a Ouro Preto. Todos os dias. Horário. Locais que serão visitados. Os serviços incluídos. Duração do passeio. Preço. Como reservar. Nome da empresa. Vocês observaram quanta informação? Num pedaço de papel tão pequeno. Como é? Ah, isso mesmo, ainda tem a foto da cidade. Exato. O site da empresa. Nós conhecemos 2 textos diferentes. Página 66, página 68. O roteiro de Aparados da Serra, o roteiro de Ouro Preto. O que eles têm em comum? O que eles têm de diferente? Vamos fazer uma comparação? Vou dividir o quadro em 3 pedaços para conseguirmos ver melhor. Na primeira parte, vamos falar sobre o roteiro 1, aquele primeiro texto. Na segunda coluna, vamos falar sobre esse texto de agora, que foi o roteiro 2. Na terceira coluna, vamos fazer um resumo, uma síntese das informações. Vamos lá? Vamos lembrar o que os textos têm em comum. Só vou anotar as informações que tem nos 2 roteiros. Eu vou ajudar vocês. Para onde é a viagem? Uma é para Aparados da Serra e a outra, Ouro Preto. Muito bem. Então, essas 2 informações são sobre o destino da viagem. E de onde cada passeio sai? O primeiro sai de São Paulo e o segundo de Belo Horizonte. E essas 2 informações são sobre o que mesmo? Sim, sobre o local de partida. E quais são as empresas responsáveis por esses passeios? O segundo é Ouro Preto Turismo. E o primeiro? Isso, Ibiza Turismo. Essas são o que mesmo? Empresa que faz o passeio. Sim, a empresa responsável.
Olhem quantas informações os textos já têm em comum. Elas falam sobre lugares diferentes, mas têm informações bem parecidas, não é? Vejam como estamos tirando as informações dos textos e colocando-as em forma de colunas, em tópicos. Assim fica mais fácil de ver. É isso mesmo, Alfa. Desse jeito, como estamos fazendo, fica mais fácil de ver, de visualizar as informações. Por falar nisso, que outras informações temos em comum? Como podemos entrar em contato com a empresa? Através do telefone. Vamos completar com o número do telefone, então. 31-3225-9039. Tem outro? Sim, mais dois. O 31-2104-4910 e o 2104-4949. E o da outra empresa? É o 287-0505. Que tipo de informação é essa mesmo? É o telefone da empresa. E a duração do passeio? Temos essa informação nos dois textos? Temos sim. Quanto tempo dura o primeiro passeio? 4 dias. O segundo passeio dura bem menos, não é? Isso, 9 horas. É uma excursão de apenas um dia. Algumas horas, não é? Esses números, então, indicam a duração da viagem. E o que faremos em cada uma delas? Qual é o planejamento? O roteiro? Falem para mim que eu vou anotar aqui. No primeiro passeio, quais lugares visitaremos? No primeiro passeio, vamos visitar os Parques de Canela, o Vale da Ferradura, a Ponte do Passo do Inferno, o Parque Nacional dos Aparados da Serra e o Cânion do Itaimbezinho. Já no segundo passeio, em Ouro Preto, vamos visitar a Igreja São Francisco de Assis, a Igreja do Pilar, um teatro, a Igreja Nossa Senhora do Carmo e 2 museus, o Museu da Inconfidência e o Museu de Mineralogia. Excelente, pessoal! Apenas mais um item em comum. Os dois textos têm imagens? Vamos preencher na nossa tabela. A imagem do primeiro texto representa o quê? O Cânion de Itaimbezinho. Sim, Beto, lá no Parque Nacional dos Aparados da Serra. E a segunda imagem? Temos ali a vista da região de Ouro Preto. Uau, nossa tabela ficou bem completa, hein, pessoal? Vejam quantas informações importantes tiramos dos textos, com detalhes. E qual delas é a mais importante? E você? Vocês estão confusos? Você saberia dizer qual informação é a mais importante? Você provavelmente não soube responder porque não tem nenhuma mais importante do que a outra. Todas são necessárias, inclusive as imagens. Qual é a importância das imagens? Mostrar o lugar para a gente. Sim, Beto. As imagens servem para conseguirmos ter uma ideia de como é o lugar. Muito bem. Agora eu vou mostrar algo para vocês. Vejam só essa outra tabela que eu montei. Roteiro, 9 horas, incluindo Igreja São Francisco de Assis, Igreja do Pilar, Teatro, Igreja Nossa Senhora do Carmo, Museu da Inconfidência, Museu da Mineralogia. Duração, transporte, guia, almoço. Professora, tem coisa estranha aí. Coisa estranha? O que, Alfa? Não sei, acho que tá errado. Sim, Alfa, muito bem observado. Algumas informações não têm a ver com os tópicos, não é? É mesmo, como a duração pode ser transporte, guia, almoço. Isso foi para mostrar para vocês que cada parte do folheto tem um objetivo. Para que esse objetivo seja alcançado, as informações precisam fazer sentido, ou seja,
elas precisam estar listadas de forma correta. Perceberam como uma tabela, que era para ser bem simples, ficou bem confusa? Vejam agora esse outro roteiro. Ouro Preto, 9 horas. Vai fazer um dia lindo. 10h30, o sol vai esquentar um pouco mais. Roteiro, Igreja São Francisco de Assis. Ouro Preto é patrimônio da humanidade. Igreja Nossa Senhora do Carmo. Cláudio Manuel da Costa foi preso e encontrado enforcado em Ouro Preto. Museu da Inconfidência, incluindo transporte, 9 horas, guia, almoço. O que acharam desse roteiro? Melhor que o outro? Um pouco, ainda está confuso. Por que, Alfa? Como ele sabe que vai fazer um dia lindo? E o que Cláudio Manuel da Costa tem a ver com o roteiro? Isso mesmo, rapazes. Nesse roteiro, a maioria das informações está certa. Mas agora tem informação demais, não é? E algumas desnecessárias, que não são importantes para estarem ali. O que podemos entender de tudo isso? Que as coisas têm que fazer sentido. Sim, Alfa. As informações devem estar relacionadas de forma correta. Não adianta ter um monte de informação, mas sem sentido. Fluência de leitura. Já que estamos falando em passeio, em viagem, vamos ver o poema desta lição? Será que ele tem a ver com esse tema? Vamos lá? Página 79. O que vocês veem nesse poema? O título é No Meio do Caminho. Isso mesmo, Alfa. O título do nosso poema de hoje é No Meio do Caminho. O que será que aconteceu no meio do caminho? Alguma sugestão? Deve ter sido algo bom. O menininho tá rindo. Ah, verdade, Beto. Temos uma figura nesse poema. É de um menininho. Ele está mesmo sorrindo. Parece também estar pensando ou lembrando de algo, não é? Vejam a mãozinha dele. E quem é o autor desse poema? Carlos Drummond de Andrade. Sim, Carlos Drummond de Andrade. Foi um poeta brasileiro muito importante. Ele escreveu muitos outros poemas, muitos outros livros. E de onde esse poema foi retirado? De uma poesia completa. Onde você viu essa informação, Beto? Lá no final do texto. Estou vendo. Andrade, Carlos Drummond de Poesia Completa. Esse é o nome do livro de onde esse poema foi retirado. E esse livro é de que ano? 2002. Vocês não eram nem nascidos. Que outras informações podemos ver nesse pedacinho? O livro é do Rio de Janeiro. E o poema está na página 16 do livro. Puxa, vocês estão feras em ler notas de rodapé. Notas de quê? Notas de rodapé. São essas informações que temos no final dos textos. A bibliografia deles. Mas vamos então ler o poema. Prestem atenção na minha entonação ao ler. Vejam como é diferente dos outros textos que lemos nessa lição. No meio do caminho. Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Agora eu vou ler outra vez. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho
tinha uma pedra. Vamos conversar um pouco mais para entender esse poema? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Quanta pedra no caminho dele, coitado! Pois é, Alfa. O autor aqui diz que no caminho dele tinham algumas pedras. O caminho a que ele se refere é a vida, é a trajetória dele. O que seriam as pedras ao longo da vida dele? Problemas? Muito bem, Beto. As pedras a que ele se refere são os problemas que temos durante a vida, os obstáculos, aquilo que temos que enfrentar. E o que ele quis dizer com esse trecho? No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. O que retinas fatigadas significa? Fatigado é o mesmo que cansado, exausto. Esse trecho mostra que o autor está cansado. Pode ser que seja por causa da idade mesmo. E algo aconteceu de marcante na vida dele. Como sabemos disso? Ele fala que não vai esquecer desse acontecimento. Isso. Algo aconteceu que ele não consegue esquecer. Poemas são assim, para deixar a gente pensando. No meio do caminho tinha uma pedra. Resumo da aula. A aula de hoje foi recheada de aventuras e de conhecimento. Aprendemos que há maneiras diferentes de apresentar um roteiro turístico. Pode ser detalhado ou pode ser conciso, breve. O importante é que tenha as informações essenciais. Se um roteiro é bem feito, não podemos tirar nada dele. Aprendemos um pouquinho sobre Minas Gerais. Ouro Preto. É parte da história do Brasil. Vimos pedras em todo lugar. Pedras nos aparados, penhascos, pedras em Ouro Preto, a região do ouro e das pedras preciosas. E as pedras no meio do caminho, um poema de um poeta mineiro sobre as pedras da vida, as dificuldades no meio do caminho. Dever de casa. Compreensão, livro C, página 69, exercício 1, página 70, exercício 5. Encontro vocês lá. Até!